Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que tá super na mídia, um caso que ainda tá em investigação, porque é um caso realmente bem recente, que é o caso do Brigadeirão envenenado, onde o empresário Luiz Marcelo, de 44 anos, foi encontrado sem vida no seu apartamento, com o seu corpo já em avançado estado de decomposição, e com o decorrer das investigações, a polícia suspeita que a autora do crime seja sua própria noiva. Então é um caso com várias reviravoltas, várias outras pessoas envolvidas. Como é um caso ainda em andamento, possivelmente vão ter outros vídeos onde eu vou complementar com notícias que vão saindo sobre esse caso, mas eu tentei juntar tudo que se sabe até agora para fazer uma linha do tempo e trazer esse caso para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de casos criminais, casos reais, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas outras redes, porque eu tô sempre contando outras coisas, postando outros conteúdos. E é uma forma de você estar mais pertinho ali de mim. Então, se você quiser, me segue lá também. E é isso, então vamos pro caso de hoje. Luiz Marcelo Antônio Ormonde tinha 44 anos, morava no Rio de Janeiro e era mais conhecido como Marcelinho pelas pessoas mais próximas. O Luiz costumava ser mais reservado mesmo, principalmente após perder a mãe dele, que tinha falecido há cerca de um ano. Ele era extremamente próximo da mãe e ele tinha ficado ao lado dela durante todo o tempo até o seu falecimento. E a perda da mãe dele foi algo realmente muito difícil para ele, até porque ele não tinha irmãos, ele também não tinha filhos, então ele praticamente era sozinho. O Luiz também era empresário e ele vivia principalmente da renda de aluguel de apartamentos, segundo os familiares. Então ele aparentemente tinha boas condições financeiras e, ao que se fala, ele também era uma pessoa muito prestativa e responsável e passava boa parte do tempo ajudando uma das tias dele, que mora em Copacabana, no Rio. Inclusive, ele sempre fazia compras de mercado para a tia dele. Ele estava até pensando em alugar o apartamento dele para ir morar perto dela e de um outro primo. Então ele parecia realmente ser bem carinhoso com os familiares. O Luiz também não teve muitas ex-namoradas, então ele passou bom tempo sozinho, e com o falecimento da mãe dele, acabou que uma ex-namorada dele voltou a entrar em contato com ele. Inclusive, ele estava bem vulnerável até psicologicamente na época, porque ele realmente ficou muito abatido com o falecimento da mãe dele. Ele viu ali o suporte de uma pessoa conhecida, né, uma pessoa que já tinha se relacionado com ele alguns anos antes. Então, ele pensou ali como sendo uma pessoa confiável para se apoiar naquele momento de dificuldade. Eles começaram a sair novamente e depois de um tempo eles começaram a se relacionar mais uma vez. Essa ex-namorada era exatamente a Júlia Andrade Catermal Pimenta, de 29 anos, formada em psicologia. E o Luiz e a Júlia teriam se relacionado entre 2013 e 2017, mas teriam acabado o namoro. Inclusive, algumas fontes dizem que a mãe do Luiz não aprovava o namoro dele com a Júlia naquela época, porque por algum motivo ela não gostava da Júlia, era sempre motivo de brigas ali na relação dela com o filho. Então, realmente, era um relacionamento que ela não aprovava, mas a essa altura os pais do Luiz já tinham falecido, inclusive a própria mãe recentemente. Então a Júlia teria visto ali uma oportunidade de reaproximação com o Luiz, e foi isso que ela fez. Então ela entrou em contato com ele, mostrou suporte para ele, e por isso eles voltaram a conversar e voltaram a se relacionar. Durante essa reaproximação, eles passaram a morar juntos, até porque eles já tinham namorado durante um tempo relativamente longo, alguns anos antes. E quando eles começaram a morar juntos, eles começaram a conversar sobre formalizar uma união estável, mas vazou um áudio em que o Luiz mandava para uma amiga dele, onde ele dizia que estava um pouco preocupado porque a Júlia aparentemente estava forçando a barra ali para eles formalizarem a união estável, formalizarem o casamento. Ela queria muito fazer isso, mas ele se sentia um pouco pressionado e que ele estaria evitando, né, realmente formalizar esse compromisso, porque ele não queria se sentir pressionado durante essa decisão. Então era algo que ele estava pensando muito, porém ele estava muito preocupado porque ele tinha diversos bens, como ele não tinha uma família muito próxima. Então, se ele viesse a morrer, por exemplo, provavelmente os bens dele iriam para o governo, e era algo que ele não queria. Ele tinha muito medo de não deixar os bens dele para ninguém, não deixar para nenhum familiar. Então ele ficava bem indeciso sobre essa questão de formalizar ou não o casamento. Então era algo que estava sempre recorrente ali nas preocupações dele, se ele de fato deveria ou não casar com a Júlia, mas o que parece, ela estava insistindo muito para que eles formalizassem ali aquela união deles.
Porém, um ponto que chamou a atenção sobre esse caso é que algumas semanas antes do Luiz falecer, ele já vinha se queixando para os familiares mais próximos de que ele não estava tão bem de saúde, que frequentemente ele tinha tonturas, frequentemente a vista dele não funcionava bem. Então, assim, ele realmente estava se sentindo mal já de forma recorrente, era algo que estava preocupando ele, a ponto dele vir externar isso para os familiares, e era algo que também estava preocupando ali os familiares, até porque ele até então estava nesse relacionamento, mas ele não tinha pessoas realmente próximas ali do dia a dia deles. Então, assim, era algo que estava preocupando os familiares, esse fato dele estar sempre reclamando da saúde, porque ele realmente não estava se sentindo bem, já vinha alguns dias. Esse caso se inicia em 20 de maio de 2024, quando a polícia recebe a notificação de algumas pessoas, alguns vizinhos, que estavam relatando um mau cheiro muito forte vindo de um apartamento localizado em um prédio na região norte ali do Rio de Janeiro. Então a polícia rapidamente foi atender essa ocorrência. Os vizinhos sabiam que o Luiz morava naquele apartamento junto com a noiva dele, então todo mundo ficou muito preocupado sem saber se algo estava acontecendo, porque o cheiro era muito forte. Então assim que a polícia entrou no apartamento, eles rapidamente encontraram o corpo do Luiz sentado no sofá. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Eles também encontraram algumas cartelas de medicamentos do lado do Luiz, do lado do corpo. Então eles rapidamente acharam tudo muito estranho. Um outro ponto que eles acharam estranho ali naquele momento foi porque o apartamento do Luiz estava extremamente revirado. Não parecia uma bagunça assim comum do dia a dia, da convivência normal. Parecia que realmente alguém tinha revirado ali o apartamento em busca de algo de valor, em busca de algo. Então, assim, eles acharam já a situação toda muito estranha. E rapidamente o corpo foi levado para análise. Quando o corpo foi levado para análise, de acordo com o laudo inicial do Instituto Médico Legal, o Luiz teria morrido de 3 a 6 dias antes do corpo ser encontrado, porém a causa da morte ainda era inconclusiva, mas teria sido encontrado um líquido achocolatado no sistema digestivo do Luiz. Além disso, o Luiz apresentava uma marca que indicava um possível golpe na cabeça, que fez com que os agentes investigassem o caso como sendo uma morte suspeita. Como todo mundo ali sabia que o Luiz morava com a Júlia, obviamente as pessoas ali relataram aquilo ali para a polícia, até porque todo mundo via, né, o casal subindo e descendo, então eles sabiam que eles tinham um relacionamento. Então a polícia rapidamente foi em busca da Júlia para tentar entender por que ela não estava no apartamento, porque o Luiz estava naquele estado. Então inicialmente a entrevista era para tentar entender a dinâmica do que tinha acontecido, para tentar entender como o Luiz teria morrido daquela maneira. Então a Júlia, ela foi, né, chamada para prestar esses depoimentos e ela compareceu à delegacia para prestar os depoimentos. No dia 22, a Júlia foi então comparecer na delegacia para prestar os depoimentos e, de acordo com o delegado Marcos Bus, naquela ocasião a investigação ainda não trabalhava com a hipótese de homicídio, mas ainda assim sobre uma morte suspeita. Durante a oitiva, a Júlia passou a ser considerada suspeita, principalmente pelo comportamento dela durante os depoimentos, onde em vários momentos ela ficava rindo da situação, rindo dos fatos que tinham antecedido, né, aquela situação de morte. Então, assim, em vários momentos parecia que ela estava falando com uma amiga dela ou com algum conhecido, não parecia que ela estava falando com alguém que tinha falecido e muito menos com o seu até então noivo. Então, assim, foi uma situação extremamente estranha. E diante de toda aquela situação, da forma que ela apontou os fatos, que também é uma história muito estranha, a polícia começou a considerar então ela suspeita de ter realizado aquele crime. Ao ser questionada sobre os fatos em depoimento, ela contou que na sexta-feira ela teria descido para tomar uma cerveja com o Luiz. Eles teriam ficado um pouco ali na área do apartamento, do prédio, área lá embaixo, e em certo momento eles teriam voltado para o apartamento. Isso aconteceu no dia 17, e ela disse que naquele dia não houve mais nada assim muito importante para ser comentado. Sexta-feira, o que aconteceu? Tá, na sexta-feira a gente tomou uma cerveja. Dentro do apartamento? Não, a gente desceu, foi no Play. Tá, não, beleza. Aí ele fez qual é o nome daquele negócio? Queijo, né? Presunto, e isso à noite. De manhã ele tinha feito aquela limpeza toda na casa da mãe. Entendeu? Aí à noite eu falei assim, pô, quer saber? Vamos tomar uma cerveja. Que hora foi isso? Ah, eu não sei. Manhã ou tarde? Foi de tarde. Foi manhã não. Manhã ele fez o negócio da
Da limpeza lá, meia boca da casa do quarto da mãe. Então você desceu com ele de tarde pro Play pra tomar uma cervejinha. Foi. Show. Ele comprou no mercado. Aí a gente deixou gelar e tal, e foi isso. Tá, tudo bem, então na sexta. Tomou uma cerveja, voltou pro apartamento. É, ele não se sentiu bem. Ele tava suando pra caraca. Tava um calor do cacete, mas ele tava suando muito. Certo. Muito, muito, muito. Aí eu falei assim, pô, então vamos subir, né? Vamos subir, Aí foi, tomou banho, ficou mó tempão no banho e tudo mais. E foi isso. Porém, no dia seguinte, quando ela acordou no sábado, a casa já estava cheia de caixas espalhadas e o Luiz Marcelo teria pedido para que ela entregasse o carro dele com várias caixas em um local no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, e dentro dessas caixas supostamente tinham vários pertences do Luiz. Sábado de manhã, o que aconteceu? Sábado de manhã eu acordei, como eu falei, ele acorda primeiro. Tinha um monte de bolsa, um monte de coisa, e ele falou que era pra eu levar lá pra Maré pra entregar pro cara. Inclusive, existem algumas gravações de segurança do próprio prédio que realmente mostram a Júlia tirando várias caixas e colocando dentro do carro, onde supostamente ela tinha sido orientada pelo Luiz fazer aquilo. Não, pra botar tudo no carro e levar. E levar tudo pra Maré. E levar. Encontrar com quem lá? Não sei. Assim, foi muito rápido, eu consigo descrever mais ou menos. A polícia até questionou a situação de ela simplesmente acordar no sábado e ter um monte de caixa dentro do apartamento. Se ela não questionou a motivação daquelas caixas, o que é que tinha dentro daquelas caixas. Tava com medo da situação, ela tava achando tudo muito estranho, porque o Luiz já vinha tendo um comportamento estranho, de acordo com ela. Um comportamento às vezes agressivo, às vezes sonolento. Então, assim, eles não estavam bem, o relacionamento deles não tava bem. Você tá lá, você parece uma menina correta e exigente. Você não quer as coisas sujas, você quer as coisas direitinho e tal. Aí chega um namorado seu, ficante namorado, posso chamar de namorado. Chega um A gente tá, desculpa te cortar. Tudo bem. A gente tava até no processo de casar. Beleza, show. Aí você tava lá com um companheiro seu, aí o companheiro seu acorda de manhã cheio de bolsa na casa dele e fala assim, vai lá na Maré, tipo assim, na minha cabeça, você falou, não, que isso, tá maluco? Eu vou fazer isso na Maré. Sim. Você não falou? Questionei, mas ele não me falou, só falou pra ir. Mas ele não te dá ordem? Você obedece? Como é que funciona? Não é que você seja dessa, mas é que É porque eu eu trouxe fiquei com medo. Pelo menos, não, mas te dá mais medo de não obedecer ele, porque ele te batia. Até então não, mas ele manipulava. Então ela vem de toda uma narrativa, né, de alguns meses, semanas atrás, mostrando que o relacionamento não estava bem. Inclusive, uma das motivações possíveis para ela ter dito que ficou com medo é porque ela conta que supostamente ela suspeitava que o Luiz estaria fazendo uso de medicamentos escondidos dela, porque em vários momentos ela conta que ele estava tendo um comportamento estranho, que ela até viu em um momento ele tomando remédio e quando ela perguntou, quando questionou, ele disse que não estava tomando nada. Então ela disse que ele já vinha com esse comportamento estranho, é bem atípico ali do comportamento comum dele, então muitas vezes ele era agressivo nas palavras principalmente, ríspido assim com ela, então ela tava com medo e por isso ela não questionou ali, ela simplesmente colocou todas as caixas no carro e saiu do carro como ele pediu. Assim que ela chegou no tal local indicado pelo Luiz, ela conta que simplesmente abandonou o carro e assim, um minuto mais ou menos depois que ela saiu do carro, ela se afastou assim, porque era uma área um tanto assim perigosa, e ela disse que um homem entrou no carro e saiu com o carro, então era como se a pessoa estivesse já esperando ali a tal encomenda, digamos assim. O que aconteceu quando você chegou? O cara veio alguém? Não, eu fui, parei, Só deixou. desliguei e saí. Pegou um Quando eu táxi, saí, Uber, alguma coisa? ônibus. Quando eu saí, o cara veio. Por isso que eu falei que sei mais ou menos Beleza. descrever. Então ela disse que não reconhecia o tal homem, porém ela tinha visto as características dele, que ela podia até dizer como é que esse tal homem era. E a polícia até pede para ela descrever e ela disse que é um homem alto, é um homem magro, ele tinha orelhas grandes, ele tinha uma cor de pele assim que não era negra, mas também não era branco, era como se fosse meio moreno, e que ele parecia um árabe. Então essas são as características que ela contou a respeito do homem que supostamente teria recebido o carro do Luiz junto com aquelas caixas. Como ele era? Olha, ele... É porque foi muito rápido também. Ele era alto, tinha a orelha grande, era magro
e a bochecha dele era meio caída. Parece que meio que fez bariátrica. Sabe como é que fica? Parecia uma pessoa mais velha. Não, velho não, assim, mais velho que eu. Tá? E tinha um nariz parecia um árabe, assim. Preto, branco. E ela disse que depois que entregou o carro, ela simplesmente ficou nervosa ali com a situação e pegou um ônibus para ir embora. Ela ficou perambulando ali pela cidade, porque ela ficou com medo de voltar para casa, já que ela estava achando a situação toda estranha. Foi em outros lugares, que outros lugares você foi depois que você foi na Maré? Não, eu peguei o ônibus pro Meia e fiquei rodando, porque eu fiquei, tipo, era uma situação que... No Meia, Pô, você ficou caminhando aleatoriamente. E aí, em determinado momento do dia, ela disse que resolve voltar para casa, então ela teria pego um táxi para casa, teria pago em dinheiro esse táxi, a polícia até questiona como ela pagou o táxi, né? Ela disse que pagou em dinheiro porque ela só recebia dinheiro do Luiz. Inclusive, um ponto que ela enfatiza bastante na declaração é que o Luiz não deixava ela fazer nada, inclusive a própria comida. Ele sempre fazia tudo em casa, ele sempre cozinhava para ela. E quando ela não queria comer a comida dele, ela dizia que metia o pé dizendo que ia fazer a própria comida, porque ela não gostava de pedir lanches no iFood. Ele sempre, teoricamente, oferecia para ela comprar comidas no iFood, mas ela não gostava de comer comidas que não eram naturais, né, que eram meio que prontas. Então ela dizia que ela sempre tentava fazer a própria comida, até porque ela estava de dieta, mas ele não deixava ela fazer absolutamente nada em casa, nenhuma tarefa de casa, nem a própria comida. Então é algo que ela enfatizou bastante, assim, como se estivesse passando uma mensagem de que ele dominava ou tentava dominar toda a situação ali. E em certos momentos ela disse até que ele tinha um comportamento manipulador. Então, assim, ela tentou passar bastante essa ideia de que ela não podia fazer nada que não estivesse de acordo com o que o Luiz predefinia ali dentro da casa, dentro do convívio deles ali. Pelo menos foi o que deu a entender. Então ela teoricamente teria ficado com medo de voltar para casa diante dessa situação, mas ela acabou voltando, né? Ela teria que voltar para casa, e quando ela chegou em casa, ela disse que entregou o carro no ponto lá onde o Luiz teria indicado, mas que quando ela estava colocando as caixas dentro do carro, ela teria quebrado o retrovisor do carro. Então é um ponto que ela falou ali nos depoimentos, e ela disse que quando pontuou isso pro Luiz, ele ficou simplesmente possesso ali de ódio, inclusive teria dado um tapa na cara dela. Aí eu voltei e falei, olha, tá entregue, né? Quando você chegou em casa, falou com ele que tinha entregue. Você falou com o Marcelo que você tinha entregue, com o Luiz que você tinha entregue, e que tinha batido o retrovisor. No retrovisor, e eu bati saindo do negócio lá. Sim, aí ele ficou muito puto. Muito puto e me deu um tapa na cara. E aí, naquele mesmo dia, ela teria visto uma suposta mensagem de uma mulher chamada Sara no celular dele. Tem um determinado momento que ela conta que ela foi sentar no sofá, ele se deitou no sofá, a cabeça assim no colo dela, e ele teria pego o celular com uma mensagem de uma tal Sara, que ela disse que desconhece quem é essa Sara, ela não sabia, mas ela ficou meio que perplexa ali na situação e não questionou quem era essa mulher, mas ela tinha visto o nome dessa tal Sara, onde teoricamente ele tinha mandado uma quantia de R$1.000 para ela, e ela não questionou no momento, mas ela ficou com aquilo na cabeça. E em determinado momento no domingo ela acabou pegando o computador dele, e dentro do computador dele ela encontrou diversas mensagens para mulheres, inclusive para essa Sara, tinha um bate-papo, e que ele tinha um perfil fake no Instagram para entrar em contato com mulheres. Então ela conta que o domingo praticamente ela confrontou ele sobre essa questão de estar traindo ela, e foi algo que ela disse que ficou com muita raiva, porque tinham várias mensagens e ela associou isso ao comportamento possível estranho que ele estava tendo nas semanas anteriores, nos dias anteriores, que muitas vezes ela ia dormir no quarto, ele dormia na sala, e ela suspeitava, né, que ele estava dormindo, mas ele estava na verdade entrando em contato com essas mulheres. Aí nesse dia, no sábado, ele deitou, a mesma coisa. Botei o travesseiro, depois de tudo, passou. Botei o travesseiro, ele deitou. Ele sempre ficava com o celular perto dele e tudo mais. Aí ele deu um mole. Não sei se ele tava, né, naquele limbo de sono. Ele pegou o celular. Só que eu estava aqui, ele pegou o celular aqui. Aí eu vi o nome, Sara. Só que foi muito rápido, assim. Aí eu olhei Sara, aí tipo R$1.000, um negócio assim. Aí eu fiquei muito puta. Aí eu pensei o quê? Ele está
de conversa, né? Tipo, pagando alguém. Sassara, você nunca tinha ouvido falar nela? Tipo, parece que fez de sacanagem. Mas eu não fiz nada. Eu fingi que não vi. Eu guardei aquela informação. Então são vários pontos que ela levanta aí nos depoimentos a respeito de uma possível traição do Luiz em relação a ela. E esses depoimentos eu vou até colocar aqui no descritivo aqui desse vídeo, na descrição e fixado lá embaixo nos comentários, porque realmente é um depoimento bem longo, então eu tentei trazer uns pontos aqui que eu tô me lembrando, né, obviamente. Mas ela tenta ressaltar, então, essa possível traição naquele final de semana ali que ela descobriu que ela realmente viu fatos no computador dele que tinham conversas, então ela questionou a ele sobre isso. E ela disse que quando ela questionou isso sobre ele, ele teria ficado calado e ela teria dito que não aguentava mais, que queria terminar o relacionamento. Então ela conta que naquele domingo, no dia 19, ela teria montado as malas dela e que ela estava pronta para ir embora na própria segunda-feira. No domingo, beleza, mesma coisa, mesma rotina, todo dia era mesmo. Vocês tomaram café juntos, saíram pra tomar café? Não, a gente sempre comia, ele que fazia o café, eu não fazia nada, a única coisa que eu fazia era minha comida, meu almoço, com muito contragosto dele, porque ele não gostava que eu fizesse, só que eu falei, eu não vou ficar comida na rua, porque tá cheio de bicarbonato, eu não como essas comidas, eu faço dieta, eu vou seguir, eu vou fazer minha comida, mesmo que você não coma. Mas eu vou comer a minha comida. E aí, eu esperei ele ir tomar banho e eu fui mexer no computador. Abriu direto, aí ele no banho e eu tentando expulsar. Aí o que eu vi? Que enquanto eu estava dormindo, ele ficava em bate-papo, né? Aí descobri que ele tinha um Instagram fake. Aí eu descobri, aí teve briga. Aí eu falei que eu queria ir embora. Eu falei que eu não queria mais, que ele tava fazendo isso. Aí ele, tipo, meio que tentou virar o jogo como se eu fosse errada de estar mexendo nas coisas dele. Aí eu já tinha arrumado as coisas, fui dormir. Isso foi no domingo. Porém, depois a polícia acaba encontrando um vídeo onde a própria Júlia, ela desce no elevador do prédio no próprio domingo com roupa de academia para malhar como se nada tivesse acontecido. Então é um pouco incongruente aí, né, a situação, né, é um pouco estranho, mas é o depoimento dela. Então ela disse que o domingo houve essa briga a respeito dessa possível traição e na segunda-feira, que ela já estava prestes a sair e ir embora, o Luiz supostamente teria implorado para que ela ficasse porque ele dizia que não ia aguentar viver sem ela, mas ela já estava decidida na situação, inclusive ela pega as coisas dela e vai embora, o que seria justificado justamente pela gravação onde ela é vista saindo mesmo do prédio com as malas. E aí segunda-feira eu já acordei, aí fui, tomei banho, peguei minhas coisas que já estavam, né, tomei café, aí eu falei ia embora, que não sei o que. Aí ele falou que não, aí o surto começou. Falou que não sei o que não era pra eu ir embora, que ele não ia conseguir ficar sem mim, que blá 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 blá. Aí ele me impressionando, não vou aguentar sem você, que não sei o que, não vou aguentar te perder de novo, né? Aí, pô, o cartão vai chegar hoje, que a gente... Nesse momento, né, a polícia colhe todo esse depoimento dela, inclusive a polícia também questiona ela sobre um cartão, porque existia uma conta conjunta, né, do casal. Ela conta até que ele tinha criado essa conta conjunta para que eles pudessem, né, colocar os bens deles ali, para que ela tivesse uma conta para que ela pudesse sacar, porque pelo que ela passa no depoimento, o Luiz, ele privava ela até dessa questão financeira também, então ela queria essa conta conjunta para que ela tivesse um dinheiro ali quando precisasse. Ela fala até assim, em termos de uma necessidade que acontecesse, ela poderia ter um dinheiro. Então ela disse que pegou o cartão, né, que chegou no prédio da conta conjunta, só que ela disse que nem desbloqueou o cartão, que ela viu só que era o cartão, foi embora. Esse cartão era da conta conjunta, que vocês chegaram a fazer a conta conjunta? Foi isso, não? Ele me botou Dependente dele. Dependente? Não, ele Ele já tinha conta.
Tinha, ele mandou como segunda titular. Ah, então Só beleza. que eu não cheguei a ativar essa conta, tá? Entendi. Então ele tinha uma conta e ele colocou você como segunda titular. O cartão era dessa conta? Era do seu cartão para você movimentar? É isso? Isso. Ah, perfeito. O cartão no teu nome, então, de segunda titular. Eu nem vi. Não Eu sabe. nem. Eu Você abri, abriu? eu só vi que era o cartão Aham. e deixei. E Eu nem vi. nunca Mas ouviu. eu nem cheguei a. Eu tinha que ativar. Pra fazer senha, biometria, eu nem fui. Então, naquele dia, eles teriam terminado o relacionamento e por essa motivação, ela não teria voltado mais no apartamento, não teria entrado mais em contato com o Luiz. E aí, assim que ela fala no depoimento dela, essa teria sido a dinâmica naquele final de semana especificamente, no qual o Luiz teria falecido. Só que o que acontece é que quando a Júlia ela foi prestar esses depoimentos, ela contou toda a história dela, a polícia provavelmente ainda não tinha tido acesso às câmeras, onde eles conseguem ver que o último momento em que o Luiz foi visto teria sido na sexta-feira antes dela ir embora. Então, teoricamente, ela teria passado aquele final de semana com o Luiz e que ele já teria perdido a vida naquele final de semana, já que a perícia constatou que ele teria morrido há cerca de 3 a 6 dias. Então, se dentro desse prazo ele teria morrido mais ou menos na sexta-feira, então durante o final de semana ela estaria com ele morto dentro de casa, enquanto ela disse que teria todos esses afazeres, inclusive discutido com ele a respeito da traição. Só que como a polícia não teria tido acesso a essas câmeras no momento em que ela estava prestando os depoimentos, ela foi liberada, porque eles não tinham como acusar ela de nada, não tinham prova de nada. Então, até naquele momento não era considerado um caso de homicídio, não era uma busca, né, uma investigação a respeito de um homicídio, mas para entender realmente a dinâmica da casa. Então ela acabou sendo liberada. E aí depois a polícia recebeu acesso a essas câmeras e foi aí que eles perceberam que, na verdade, a história que ela contou, tudo aquilo que ela contou no depoimento não fazia sentido com aquilo que estava representado nas câmeras. De acordo com a investigação, o Luiz teria sido visto pela última vez com vida na sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, quando câmeras de segurança do prédio mostram ele subindo para o apartamento com a sua namorada Júlia. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele e Júlia deixam a piscina do condomínio e entram no elevador, e as imagens mostram que ele segura um prato e que ela segura uma cerveja, e inclusive eles até se beijam em certo momento, mas é possível perceber que o Luiz ele não estava bem, ele realmente parecia estar passando mal. Tem um certo momento que ele se apoia assim no elevador, como se ele tivesse realmente tendo um mal súbito ali. Em outro momento ele prende o dedo dele na própria porta do elevador e ele arranca assim, quase arrancando o próprio dedo. Tem um outro momento que ele quase vomita ali dentro do próprio elevador. Então, assim, dá pra ver que ele tá passando muito mal naquele momento. E aquele foi realmente o último registro dele ainda com vida, subindo no apartamento. Então, depois que ele sobe, eles saem do elevador, obviamente não tem mais gravação, mas foi a última gravação que foi feita do Luiz com vida. Com acesso às gravações das câmeras do prédio, a polícia percebeu que no dia seguinte, apenas a Júlia desceu sozinha para levar aquelas caixas que ela tinha comentado no depoimento dela, que eram caixas enormes, ela levou para o carro do Luiz e em seguida saiu com o carro, retornando sem o carro várias horas depois, o que parecia bem incomum ali para a rotina do casal, e eles também perceberam que desde o dia anterior o Luiz não apareceu mais. No domingo, a rotina da Júlia parecia comum. Eles também pegaram uma gravação onde a Júlia ela desce para a parte da academia do prédio no domingo, vestida com roupa de academia, não parecia estar estressada, parecia que a vida dela estava normal. Então ela desceu para o prédio, para a parte da academia, fez os exercícios dela, depois subiu, como se nada tivesse acontecido. Então no domingo a rotina dela parecia extremamente normal, um pouco diferente daquele drama que ela tinha falado ali nos depoimentos. Não parecia que ela estava preocupada por causa que o marido supostamente estava traindo ela, ou que eles tivessem tido uma briga, ou que no dia anterior ele teria dado um tapa nela. Quando uma pessoa passa por situações assim, obviamente ela não vai estar bem o suficiente para no outro dia sair para uma academia. Então, assim, a história que ela contou não condizia com o que estava sendo gravado ali na própria gravação do prédio. Então a polícia já ficou bem esperta ali, percebendo que tinha algo ali estranho naquela história. Na segunda-feira também é possível ver a gravação onde a Júlia ela desce com diversas bolsas e malas e depois vai embora ali como se realmente tivesse encerrado, né, como ela disse, ali a relação com o Luiz. Então,
a partir daquele ponto, a Júlia não é mais vista, então foi justamente o momento que ela saiu do apartamento, depois a polícia chegou, encontrou o corpo, levou para o IML, chamou ela para prestar depoimentos, só que aí, nesse momento, quando ela estava prestando depoimentos, a polícia não tinha acesso a essas câmeras, né? E aí, por isso, ela acabou sendo libertada, porque a polícia não poderia mantê-la presa ali sem ter nenhuma motivação, porque eles não tinham visto ainda essas gravações, para poder comparar com o depoimento dela. Então, a partir do momento em que a Júlia ela foi liberada, ela não foi mais encontrada, ninguém conseguiu mais contato com ela. Acontece que o carro do Luiz, que supostamente teria sido deixado com o desconhecido, conforme foi relatado pela Júlia, na verdade ele foi encontrado, ele tinha sido levado para Cabo Frio, na região dos Lagos, onde supostamente teria sido vendido por uma quantia de R$75 mil. Quando o carro foi abordado, um homem, ele estava de posse do carro, ele chegou supostamente a apresentar um documento escrito à mão, onde ele disse ter sido assinado pelo próprio Luiz, transferindo o carro para ele, mas depois eles perceberam que na verdade era uma nota falsificada, e o automóvel ele estava em posse de um homem chamado Vitor Ernesto de Souza Chafim, que depois foi descoberto como se tratasse de um amigo da Júlia, então ele foi rapidamente preso por receptação, e segundo informações da polícia, ele também estava com outros objetos de valor do próprio empresário. Muito possivelmente, quando o Vitor ele foi levado para prestar depoimentos, até porque ele foi preso ali no flagrante, ele acabou citando, entende-se, né, pelas fontes aqui que eu vi, mas o que entende-se é que possivelmente ele acabou citando uma outra pessoa como sendo a pessoa que ele recebeu o carro e que teoricamente seria a pessoa que a Júlia teria encontrado o carro, mas ao invés de um homem, ele citou o nome de uma mulher. Essa mulher aí, supostamente envolvida seria a Suiane Brachek, que é uma cigana amiga da Júlia, que frequentemente prestava serviços para a Júlia e que frequentemente estava em contato com a Júlia. Então, de acordo com a investigação, existe uma suspeita que supostamente a Suiane foi mentora intelectual por trás do crime, já que ela teria recebido o carro do Luiz como parte do pagamento de uma dívida da Júlia de cerca de R$600 mil por trabalhos realizados, trabalhos espirituais e mentorias realizadas para a própria Júlia. Então existia, né, supostamente esse valor, né, que a Júlia devia para a Suiane de R$600 mil. Então a polícia acredita que a própria Suiane teria sido mentora ali de toda a situação, teria induzido ou confabulado ali com a Júlia para realizar esse crime, para que ela tivesse a vantagem ali de receber os bens, já que o Luiz tinha bastante dinheiro, ele era realmente um empresário bem sucedido e era a maneira ali que a Júlia poderia pagar a dívida que ela tinha, né, porque R$600 mil é bastante dinheiro. Então a polícia acredita que supostamente ela teria sido a mentora com essa intenção, né, de ter a dívida dela paga. A Suiane então foi presa sob suspeita no envolvimento do homicídio de Luiz Marcelo, porque ela supostamente recebeu todos os bens que a namorada do Luiz havia retirado do apartamento dele, porém o advogado da Suiane negou que ela tinha sido mentora do crime. Já a Suiane, ela disse que só soube da morte do Luiz após receber o carro. No entanto, ela supostamente havia afirmado em depoimento que havia sim uma motivação financeira na ação da Júlia. Então o que a Suiane conta é que ela iria receber esse carro, ela até sabia desse pagamento, né, do carro para abater a dívida, mas ela não sabia que envolvia a morte de uma pessoa. Então ela disse que só soube disso depois, um momento depois, quando a Júlia teria mandado algumas fotos do tal brigadeirão, né, para ela, dizendo que ela teria tirado a vida do noivo dela, né, e que o carro, né, era do noivo dela. Então a Suiane, ela conta que supostamente ela só soube nesse momento, quando ela já estava com o carro, ela já estava envolvida ali por estar com o carro. Então ela conta que jamais poderia se envolver, né, fazer essa tal mentoria aí em benefício próprio, porque ela já tinha problemas demais com a justiça, problemas com o ex-marido dela, ela não queria se meter em mais problemas, até porque ela tinha 2 filhos pequenos, sendo um, se eu não me engano, autista, então ela não poderia se envolver de forma nenhuma em nenhum tipo de problema como esse. Porém, em outros momentos ela diz que sabe do tal brigadeirão, então ela teoricamente sabia que existia um brigadeirão ali, que o homem teria supostamente sido assassinado, envenenado com esse brigadeiro. Então assim, ela tem várias divergências entre os depoimentos da Suiane e da própria Júlia, onde uma fala uma coisa, outra fala outra. Inclusive, nesse mesmo depoimento, a Suiane, ela diz que conhece a Júlia há cerca de 12 anos, porque já
prestava esse serviço de fazer trabalhos místicos, porque a Júlia supostamente seria garota de programa, e ela diz também que a Júlia supostamente teria um namorado que ela se relacionava, além do Luiz. Então o Luiz não sabia desse relacionamento, mas que ela tinha esse suposto namorado, e muitas das vezes ela pedia para a Suiane fazer esses trabalhos para que algumas pessoas não descobrissem com o que ela trabalhava, que seria o programa, e que as pessoas não descobrissem o que ela faz, que ela teria esse outro namorado, enfim. E outras vezes os trabalhos eram relacionados a prender pessoas a ela, ou seja, pro ex-namorado voltar, inclusive supostamente ela teria feito o trabalho até pro próprio Luiz ficar com ela. Então assim, esses eram os trabalhos ali que a Suiane prestava pra Júlia, para que realmente ela conseguisse seguir ali com as coisas que ela fazia em paralelo na vida dela sem ninguém saber. E ela comenta até que geralmente a Júlia pagava em parcelas de R$5.000 todo mês, justamente esses trabalhos, mas que ela acabou fazendo diversos trabalhos durante os últimos anos, que acabou somando nessa quantia de R$600.000, e a Júlia não estava tendo dinheiro para pagar, então ela acabou usando essa alternativa aí, né, de utilizar-se desse crime para poder pagar, abater uma parte dessa dívida. A Suiane também teria comentado nos depoimentos que a Júlia teria contado para ela que teria oferecido ao Luiz um brigadeirão envenenado, que seria supostamente o mesmo doce que ele carregava no prato enquanto subia no elevador na última vez que ele foi visto publicamente com a Júlia. E ainda segundo esses depoimentos, a Júlia teria permanecido no apartamento, que foi confirmado pelas imagens da câmera de segurança analisadas pela polícia, enquanto o Luiz já estava sem vida. A Suiane também disse que a Júlia mandava mensagens se queixando do cheiro do corpo em decomposição que estava exalando no apartamento, e em determinado momento ela chegou a dizer que havia até urubu na janela. A Júlia supostamente também teria enviado mensagem do celular do Luiz se passando por ele nos dias em que ele já tinha falecido, e a Suiane no final das contas confessou sim ter ajudado a dar fim aos pertences da vítima e revelou que boa parte dos seus ganhos vinham dos pagamentos dessa suposta dívida. Porém, ela não teria sido mentora, ela realmente só teria feito essa parte de receber os pertences do Luiz para vender, para reverter esse dinheiro no abatimento da dívida. Então a Suiane, ela permanece presa, né, por ter participado. A polícia, na verdade, ainda está investigando se ela teve uma participação realmente só na venda desses produtos para poder abater essa suposta dívida, ou se ela teve participação na organização ali do esquema para que tudo acontecesse, até porque a polícia suspeita que a todo momento ela estava em contato com a Júlia, então eles acham muito difícil de que ela não sabia o que estava acontecendo. Eles acreditam que ela sabia de tudo desde o começo, inclusive ela seria a mentora ali, né, a inteligência por trás da execução daquele crime. Então eles estão esperando também a liberação dos dados das contas bancárias para saber se houveram essas transações, né, dos dinheiros que ela disse que recebia da Júlia, dessa dívida aí que elas têm juntas. Então eles estão recebendo a confirmação ainda do banco, né, tirando o sigilo bancário para poder confirmar essa versão da Suiane sobre os fatos. Porém, até então, ela permanece presa porque ela está diretamente envolvida ali, nesse primeiro momento, como suspeita, como uma das suspeitas ali, como sendo autora ou coautora ali daquele assassinato. Já a Júlia, a polícia acredita que ela é uma pessoa extremamente perigosa, principalmente pela forma que ela agiu durante os depoimentos, sem remorso nenhum, sem preocupação nenhuma, como ela agiu durante as câmeras, seguindo a vida dela como se nada tivesse acontecido, enquanto o corpo supostamente estava em decomposição dentro do apartamento. Então, ela comeu dentro do apartamento, dormiu dentro do apartamento, ela ficou lá durante os dias, enquanto o corpo do até então noivo dela estava ali em decomposição, a ponto de atrair urubus. Então, realmente é uma situação muito complicada para ela, se caso for confirmado de que ela teve essa atuação na morte do Luiz. A polícia acredita que o crime tenha sido sim premeditado, e segundo as investigações, a Júlia cometeu o crime para ficar com os bens e valores da vítima, porque ele realmente tinha boas condições financeiras. E uma outra evidência que gerou suspeita de que o crime tenha sido premeditado foi porque a polícia descobriu que a Júlia teria ido na farmácia cerca de 9 dias antes do crime para comprar alguns remédios bem fortes. Inclusive, a suspeita é que ela tenha triturado dezenas de comprimidos e
misturado ali no brigadeiro, antes mesmo de entregar, né, para o Luiz. Então, os próprios vendedores da farmácia, os farmacêuticos, eles foram levados a depoimento e eles confirmaram sim que a Júlia teria feito essa compra alguns dias antes, né? Eles confirmaram que ela foi lá. Por isso também que a polícia acredita que foi tudo premeditado. De acordo com a investigação, a polícia também acredita que a Júlia já estava dopando o Luiz há um bom tempo e em um determinado momento ela se cansou ali da situação e acabou resolvendo tirar a vida dele de vez para poder colocar em prática o plano dela, que era conseguir realmente os bens dele, ficar com o dinheiro dele, ficar com a herança dele, até porque ela já estava nesse processo de união estável, então tudo que era dele era dela, né? Até porque ele não tinha ninguém para deixar a fortuna dele, digamos assim. Então, ela queria muito antecipar esse casamento, muito provavelmente já pensando nesse plano. Isso justificaria também o mal-estar que ele já vinha sentindo de diversos dias. Inclusive, ele já vinha comentando para a própria família que não estava se sentindo bem, que frequentemente ele tinha tonturas, ele tinha mal-estar, ele tinha a visão perdida. Então, ele supostamente estava sendo dopado já de dias anteriores, o que refletiu ali no comportamento dele durante as semanas seguintes. Então, é o que a polícia conseguiu constatar aí nesse primeiro processo de investigação. As investigações desse caso ainda estão em andamento e existem duas pessoas até então presas, que seria a Suiane e o Vitor, né? A Suiane por essa possível participação e o Vitor pela receptação, né, do carro. Então, eles estão envolvidos aí direto ou indiretamente no caso e eles seguem presos. Porém, a polícia também está seguindo para outras investigações a respeito de se aprofundar mais os amigos e familiares. Inclusive, os pais da Júlia, eles foram chamados para prestar depoimento, tanto a mãe quanto o padrasto, e outras pessoas também prestaram depoimentos, como os farmacêuticos. Eles confirmaram que a Júlia foi lá, então ela realmente comprou medicação. Surgiu também um namorado, um suposto namorado aí da Júlia. Ele supostamente apareceu dizendo que não sabia de nada daquilo. Ele apareceu para prestar depoimentos, dizendo que não está envolvido, que ele na verdade ele soube da notícia assim como todo mundo tá sabendo. Então ele foi pego de surpresa pelo que ele fala. É algo que provavelmente ainda vai ser mais investigado pela polícia, até porque ele apareceu na delegacia na terça-feira, então hoje, no dia que eu tô gravando. Então provavelmente a polícia ainda vai investigar mais sobre o envolvimento desse rapaz com a Júlia, como era o relacionamento deles, né? Então eles provavelmente vão se aprofundar nisso. E uma outra pessoa também veio prestar depoimentos, que é o ex-marido da própria Suiane, onde ele fez diversas acusações para ela, inclusive acusações gravíssimas a respeito da Suiane. Ele disse que a Suiane já vinha numa briga judicial com ele a respeito de ela não permitir que os filhos possam ser visitados pelo pai. Como ela disse, ela tem uma criança com autismo e uma outra criança pequena, então as crianças dependem, né, de alguém para estar cuidando deles. E ao que parece, nesse momento, as crianças estão justamente com o pai, né, porque a Suiane está presa. Então, teoricamente, pode ser que haja um conflito de interesses aí, porque o pai das crianças, ele quer estar com as crianças, mas ele não consegue porque ele, teoricamente, perdeu essa possibilidade, né, por causa da guarda, que seria da mãe até então, mas ele estaria conseguindo o que ele queria a partir do momento em que a Suiane está presa. Então, gera um pouco de conflito de interesses aí nas acusações que ele faz, porém, a polícia provavelmente ainda vai investigar também essa acusação, porque ele mostrou, na verdade, um áudio onde a Suiane, ela supostamente ameaça o ex-marido dela, dizendo que vai tirar a vida dela e das próprias crianças envenenadas, porque ele não estava querendo voltar para casa. Então, se ele não voltasse para casa, ela ia se envenenar e envenenar as crianças. Aonde ela manda um áudio, dizem que o rapaz morreu envenenado, não é isso? Não é isso que consta no inquérito policial? Suspeita, né? Ela mandou um áudio pra minha mãe falando que ia se envenenar e matar os meus 2 filhos, um de 9 anos e outro de 5 anos. O Dex, volta pra casa, pelo amor de Deus. Acabei de pedir veneno. Eu vou colocar veneno na comida dos meus filhos, que eu tô dando pra eles, eu tô fazendo. Eu vou tomar veneno, eu vou dar veneno pra eles. Você vai me encontrar morta aqui em casa. Volta pra casa, cara. Volta, eu te amo, pelo amor de Deus. O que é uma narrativa um tanto similar com o caso que está sendo investigado,
justamente um envenenamento de uma pessoa que veio a óbito. Então, provavelmente a polícia vai colher esses depoimentos e vai pegar essas nuances, claro, sabendo separar o que faz sentido pro caso e o que não faz sentido pro caso, porque obviamente pode ter essa possibilidade de conflito de interesses, já que para ele, pro ex-marido, né, da Suiane, é mais vantagem que ela sim permaneça presa. Então faz sentido até que ele realmente queira que ela esteja envolvida aí em toda essa tramóia, em toda essa situação, para que ele fique com as crianças. Porém, não podemos esquecer que existe um áudio que ele mostrou, inclusive, para os repórteres, que a Suiane supostamente estaria ameaçando de tirar a vida própria dela e a das crianças com um envenenamento. É algo que provavelmente vai ter muita reviravolta nesse caso, né? Então, são muitas pessoas envolvidas, são muitas pessoas ainda para serem escutadas. Tem os próprios pais da Júlia que eram para ter prestado depoimento hoje, na terça-feira, porém, o depoimento ainda não foi liberado para a mídia, então eles ainda não repassaram se realmente eles compareceram ou se eles compareceram, fizeram depoimento e o depoimento ainda não foi liberado. Inclusive, tem o depoimento desse suposto namorado da Júlia que apareceu aí dizendo que não sabia de nada do que estava acontecendo, descobriu igual a todo mundo na mídia. E outra coisa que está sendo investigada em paralelo é justamente o crescimento do patrimônio da cigana, da Suiane, porque é bem real, ela tem diversos carros de luxo. Tem 2 carros de luxo, se não me engano, mas ela tem uma vida considerada de luxo, e é um pouco complicado dizer como ela conseguiu, né, ter essa vida prestando serviços, né, de mentoria mística e outras coisas, então rituais e tudo mais. Então, assim, a polícia provavelmente vai investigar esse enriquecimento que ela tá tendo de acordo com o que ela tá declarando, o que ela não declara, enfim. Então, provavelmente, além dessa investigação a respeito do próprio crime, ela também vai ser investigada a respeito dos próprios ganhos. Novidades sobre o caso: enquanto eu estava editando esse vídeo, a Júlia se entregou com a advogada dela agora na madrugada do dia 5. Então, como eu quero trazer a notícia mais em tempo real para vocês, ela não tá mais no status de foragida, agora ela se entregou, então provavelmente vão ser outras atualizações a respeito do caso, inclusive o fato dela não ter aparecido antes. Provavelmente a polícia vai querer entender, né, porque ela fugiu e querer outros esclarecimentos. Então, qualquer novidade relevante eu venho aqui contar para vocês, mas a atualização realmente é que ela não tá mais no status de foragida, em sim ela se entregou para a polícia, então vou tentar entender o que é que vai acontecer de novidade para trazer para vocês. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já conhecia esse caso, já ouviu falar, provavelmente você já ouviu falar, comenta aí embaixo. Se você sabe alguma novidade sobre esse caso ou tem alguma informação que eu passei de forma equivocada, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber, eu vou adorar me corrigir, inclusive. Realmente é uma história bem complexa, com várias pessoas postando várias coisas, então é até difícil montar uma cronologia aí dos fatos, mas se você souber qualquer novidade, comenta aí embaixo. Também não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos e deixar um joinha, porque me ajuda muito. E se quiser, obviamente, me seguir nas outras redes, porque a gente fica bem mais pertinho por lá. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.